Desde 1945, o Oriente Médio tem testemunhado mais conflitos e turbulência do que qualquer outra região no mundo. A tensão no Oriente Médio tem sido causada tanto por conflitos internos, especialmente entre árabes e judeus, como também por sua posição geográfica, já que está no encontro da Europa, África e Ásia. A descoberta de petróleo no Oriente Médio na primeira década do século e a crescente dependência dele no mundo também aumentou a importância global da região. A Grande Guerra de 1914 e 18 finalmente percebeu o controle tradicional da Turquia numa região abandonada. Os árabes tiveram sua parte nisso e alguns territórios ganharam sua independência depois da guerra. Outros tiveram mandatos designados, com a Inglaterra sendo responsável pela Palestina, Transjordânia e Mesopotâmia. E a França pelo Líbano e a Síria. Desde 1882, que o Egito estava sob controle da Inglaterra, principalmente por causa do Canal de Suez, em que a Inglaterra e a França eram acionistas principais. Em 1922, o Egito se tornou independente com a condição de que a Inglaterra continuaria com suas forças militares no país, tanto para protegê-lo contra agressões externas, como para assegurar o Canal de Suez. Isso não estava ao gosto dos nacionalistas egípcios e sua militância contínua levou a um novo tratado assinado com o jovem rei egípcio Farouk em 1936, mas o clamor pela independência total continuaria. A Palestina estava com um problema ainda mais difícil. Ela era a tradicional terra dos judeus, mas através dos séculos os árabes foram tomando conta. Em 1900, um movimento sionista com o objetivo de criar Israel foi iniciado na Europa. Então, em 1917, a Inglaterra emitiu a chamada Declaração Balfour, que sugeria apoio para uma terra para os judeus na Palestina. Depois da Grande Guerra, houve uma grande migração de judeus para a Palestina, mas enquanto eles estavam preocupados em tomar conta do país, a Inglaterra esperava que eles coexistissem em paz com a população árabe. Porém, os árabes cada vez mais eram incomodados pela presença dos judeus, principalmente quando estes começaram a comprar mais e mais terras. Quando Hitler chegou ao poder na Alemanha em 1933 e começou a perseguir os judeus, a imigração para a Palestina cresceu muito. A raiva dos árabes se transformou numa grande revolta em 1936. Grandes forças britânicas tiveram que ser mandadas para o país e levou 3 anos para que a paz fosse restaurada. Mas agora, com a Segunda Guerra Mundial, o Oriente Médio passou a ter uma importância estratégica vital. Aconteceram várias campanhas, inclusive as longas batalhas nos desertos do Egito e da Líbia entre as forças da Inglaterra e as dos países do eixo. Os palestinos lutaram no lado britânico e alguns, como estes homens que estão chegando na França no início de 1940, estavam misturados nas unidades árabes judaicas. O Egito, apesar de ser a principal base britânica, não participou da luta. Mas os judeus ortodoxos na Palestina ainda estavam interessados na criação de um Estado totalmente judeu e formaram 2 grupos terroristas. A Stern Gang, que recebeu este nome por causa de seu líder, Abraham Stern, cometeu um grande número de atrocidades, inclusive o assassinato de Lord Moyne, o ministro britânico residente no Cairo, em 1944. O outro era Irgun, liderado pelo que iria ser o primeiro-ministro israelita Menachem Begin. Este era menos radical e se contentava com ataques a símbolos do poder britânico, como as delegacias de polícia. No final da Guerra de 45, o Líbano e a Síria finalmente receberam sua independência da França. A Transjordânia teve a sua junto com a da Mesopotâmia, tendo feito o mesmo que o Iraque em 1922, embora as forças britânicas não saíssem daqui até 1945. Mas as grandes guarnições britânicas permaneceram na Palestina e no Egito, assim como outras forças em Chipre, Sudão e Aden. O problema da Palestina era quase que intratável. Os grupos judaicos Stern Gang e Irgun
agora estavam reunidos pelo moderado Haganah, criado antes da guerra para proteger os acampamentos dos ataques árabes. Em outubro de 1945, eles atacaram a polícia e as comunicações, e o exército britânico teve que ser chamado para controlar a situação. A fúria sionista ficou muito mais inflamada quando a Inglaterra comunicou que iria rescindir sua proposta anterior à guerra de criar estados judeus e árabes fora da Palestina e restringir a imigração judaica a 1.500 pessoas por mês. Muitos dos sobreviventes do Holocausto de Hitler contra os judeus tinham decidido começar uma nova vida na Palestina. A conselho dos Estados Unidos, os britânicos permitiram a entrada de 100.000 judeus refugiados na Europa. Isto aumentou o ressentimento árabe e não parou o terrorismo judeu. Um dos piores ataques dos terroristas judeus aconteceu em julho de 1946, quando o hotel King David, em Jerusalém, que estava sendo usado pela administração britânica, foi bombardeado. 91 vidas foram perdidas. A Inglaterra, exausta por 6 anos de lutas contra as potências do eixo, ficou desesperada e chamou as Nações Unidas para ajudar a resolver o problema. Um comitê especial das Nações Unidas foi mandado para a Palestina em junho de 1947. Ele também visitou estados árabes vizinhos e campos para os judeus desabrigados na Europa, mas os árabes palestinos se recusaram a recebê-lo. E a violência continuou. Ao mesmo tempo, os ingleses estavam tentando que navios da Europa desembarcassem judeus na Palestina, além do número permitido. Em julho de 1947, a Marinha Real interceptou o Êxodos, com 4.000 imigrantes ilegais a bordo. Ele foi mandado de volta para o sul da França e de lá para a Alemanha, onde os passageiros foram retirados à força. A Inglaterra foi muito criticada, mas liberar a imigração iria antagonizar ainda mais os árabes. Em novembro, as Nações Unidas decidiram que a Palestina deveria ser dividida em 3 estados: judeus em azul, árabes em laranja, com Jerusalém tendo status internacional sob a administração das Nações Unidas. O mandato britânico acabaria em maio de 48. A solução das Nações Unidas não agradou a ninguém. Os judeus se ressentiram por não ter sido permitida a sua independência imediata, enquanto que os árabes estavam irados por perder meia Palestina. Os britânicos também ficaram ressentidos por serem removidos, enquanto que árabes e judeus viravam-se cada vez mais uns contra os outros. De fato, na primavera de 1948, os ingleses tiveram que desistir de tentar controlar os problemas e se retiraram para enclaves em Jerusalém e para os portos de Haifa e Jaffa. Em março de 1945, o Egito, junto com a Síria, Líbano, Iraque, Jordânia, Arábia Saudita e Iêmen, formaram a Liga Árabe. Isso aumentou muito a tensão dentro do conflito. Os judeus declararam o Estado de Israel independente, imediatamente após o final do mandato britânico, em maio de 48. A Liga Árabe mandou 30.000 soldados para a Palestina e uma dura luta teve início. Rapidamente, as Nações Unidas entraram e começaram a negociar uma trégua de 1 mês, o suficiente para a evacuação dos ingleses. As hostilidades recomeçaram com os israelenses fazendo pequenos ataques em todas as frentes, para impedir que os árabes se organizassem. As Nações Unidas intervieram mais uma vez, mas seu enviado, o conde Bernadotte, foi assassinado, provavelmente por judeus extremistas, quando tentava negociar um reajuste de fronteiras.
A luta recomeçou quando os israelenses que estavam recebendo armas do exterior tentaram atravessar as linhas árabes para libertar suas forças situadas no deserto de Negev, no sul da Palestina. Depois, eles conseguiram prender o exército egípcio na área costeira de Gaza. Isto foi suficiente para que os egípcios negociassem a paz e o armistício foi assinado na ilha grega de Rhodes, em fevereiro de 1949. Os estados da Liga Árabe apoiaram. Isso resultou na ampliação de Israel, mas com a Jordânia recebendo um território considerável a oeste do Rio Jordão e o Egito, em compensação, a faixa de Gaza. Mas isso não evitou a continuação de escaramuças na fronteira e atos de sabotagem. A presença militar inglesa permaneceu na zona egípcia do canal para a crescente fúria dos nacionalistas, que ainda foi aumentada pelos reveses egípcios na guerra contra Israel. Fracos governos egípcios também falharam em melhorar as condições do país. O fato do rei egípcio Farouk ser considerado um playboy internacional não ajudava. Os problemas chegaram ao clímax em julho de 1952, quando um grupo de oficiais do exército, liderado pelo general Mohammed Naguib, deu um golpe. Farouk foi obrigado a abdicar e foi exilado, e o país agora era dirigido pelo Conselho de Comando Revolucionário. Em 1953, negociações foram abertas com a Inglaterra e resultaram na independência do Sudão em 1956. O mais importante para o Egito é que, a partir daquele momento, tropas inglesas começaram a se retirar da zona do canal. Dois fatos endureceram a atitude do Egito em relação ao Ocidente. Em 1951, houve um golpe nacionalista no Irã. País rico em petróleo, liderado pelo Dr. Mohammed Mossadegh, o golpe depôs o Shah do Irã com tendências ocidentais e confiscou todas as instalações estrangeiras de petróleo que eram mantidas principalmente pela Inglaterra e pelos Estados Unidos. Em 1953, os americanos engendraram um contragolpe que levou o Shah de volta ao poder. O segundo fato aconteceu em 1955, quando a Inglaterra, interessada em manter sua influência na região, formou o Pacto de Bagdá com o Iraque, a Turquia e o Paquistão. O primeiro-ministro egípcio Gamal Abdel Nasser, que logo depois Naguib e se tornou presidente, viu nisso uma tentativa de isolar o Egito e chegar cada vez mais perto do bloco comunista. Problemas começaram a abalar um grande projeto de engenharia no Egito, a represa Aswan. As forças ocidentais inicialmente tinham concordado em colocar dinheiro, mas retiraram sua oferta em 56, convencidos de que o Egito estava quase se juntando ao bloco comunista. A União Soviética e seus aliados, que já tinham começado a fornecer armas para o Egito, rapidamente tiraram vantagem disso e começaram a contribuir com o projeto. Os russos estavam muito satisfeitos em fortalecer sua influência no Oriente Médio, às custas do Ocidente. Ao mesmo tempo, Nasser anunciou a nacionalização do Canal de Suez. A Inglaterra e a França temiam que os egípcios pudessem impedir o Ocidente de usar este canal vital. Os dois países decidiram reclamá-lo à força, se preciso fosse. Mas Israel estava sofrendo contínuas tensões em suas fronteiras. Egito, Síria e Jordânia também tinham formado um pacto militar. A França, entretanto, revelou aos israelenses seu plano com a Inglaterra de recuperar à força o Canal de Suez. Em 19 de outubro de 1956, os israelenses repentinamente invadiram o Sinai egípcio para antecipar um temido ataque árabe. Sua investida em vários pontos surpreendeu totalmente os egípcios. Em poucos dias, os israelenses se aproximaram do Canal de Suez. Assim que isso aconteceu, milhões de soldados egípcios caíram em suas mãos. Os ingleses e os franceses informaram às Nações Unidas
que se houvesse luta no canal, eles seriam forçados a intervir. Eles delinearam uma resolução convocando para uma retirada israelense. Em 31 de outubro, aviões britânicos e franceses começaram a bombardear bases aéreas egípcias. Uma força-tarefa anfíbia chegou perto da costa egípcia. Em 5 de novembro, quando forças israelenses se aproximaram do canal de Suez, tropas anglo-francesas transportadas pelo ar desembarcaram no porto Said. Em seu terminal norte, no dia seguinte, eles foram seguidos pelo desembarque de anfíbios. A resistência egípcia era leve e a França e a Inglaterra logo garantiram seus objetivos iniciais. Mas durante esse tempo, as Nações Unidas tinham ordenado um cessar-fogo imediato que começou naquela mesma noite graças à pressão americana. Durante os 4 meses seguintes, as forças da Inglaterra, da França e de Israel se retiraram e foram substituídas pelos boinas azuis das Nações Unidas. Nasser agora garantia direito de passagem para todos os navios através do canal de Suez, que não tinha mais navios afundados para bloqueá-lo. Mas Nasser tinha ganho simpatia mundial e agora era visto como campeão do mundo árabe. Ainda determinado a destruir Israel, ele começou fortalecendo a Liga Árabe. Em 1958, o Egito e a Síria se uniram para formar a República Árabe Unida. No mesmo ano, um golpe no Iraque resultou na morte do rei Faisal, que simpatizava com o Ocidente. Ele é visto aqui com o rei Hussein da Jordânia. Isso levou o Iraque a sair do Pacto de Bagdá. O Líbano fervia numa guerra civil e pedia ajuda sob os termos do Pacto de Bagdá. Uma força de fuzileiros dos Estados Unidos desembarcou e permaneceu o suficiente para ver a instalação de um governo moderado mais forte. A Jordânia também sofria com a instabilidade e, a pedido do rei Hussein, paraquedistas britânicos desceram no país, saindo quase ao mesmo tempo que os fuzileiros americanos saíram do Líbano. 1961 viu o Kuwait, país rico em petróleo, ameaçado não pela última vez por seu vizinho do norte, o Iraque. Tropas britânicas foram mandadas para protegê-lo, ficando por 3 meses antes de serem substituídas por forças da Liga Árabe. Nasser agora se virava para a Arábia do Sul, onde a influência britânica estava baseada no porto de Aden. Ele começou a fazer prisões. E em 1961, encorajou um golpe no Iêmen, em direção norte. Isso levou ao poder Abdullah Salal, aliado de Nasser, mas grande parte do povo protestou. Tropas egípcias foram mandadas para apoiar Salal. A Arábia Saudita apoiou a oposição, o que se transformou numa guerra civil de 6 anos. Nasser e Salal também encorajaram os rebeldes a agirem contra a Inglaterra em Aden. Inicialmente, eles agiam das montanhas Radfan, ao norte do porto, mas foram guiados durante uma breve campanha em 1964. O crescente número de prisões em Aden não diminuiu com a declaração do governo britânico de que a Arábia Saudita poderia ser totalmente independente em 1968. Tropas britânicas foram mantidas em total combate, o que se transformou numa selvagem campanha terrorista.
Isso só terminou quando a Inglaterra finalmente se retirou em 1967. Ainda em 67, a tensão mais uma vez tinha se instalado nas fronteiras de Israel. Os mantenedores da paz das Nações Unidas tinham agido para manter a fronteira de Israel com o Sinai egípcio relativamente quieta. Mas nas fronteiras sírias e jordanianas, a violência estava crescendo, insuflada pelos palestinos árabes que viviam perto delas. Isso foi depois da formação da Organização pela Libertação da Palestina, a OLP, como resultado da reunião da Cúpula Árabe que aconteceu em 1964 no Cairo. Tudo se agravou mais ainda quando a Jordânia e a Síria começaram a desviar o Rio Jordão, que fornecia 2/3 da água de Israel. As tropas israelenses tentaram impedir e a tensão ficou ainda maior. Em 1966, houve uma renovação da aliança entre Egito e Síria, depois de um golpe na Síria que levou ao poder oficiais extremistas do exército. O rei Hussein da Jordânia também foi pressionado para se unir a esta aliança em maio de 1967. A tensão na região crescia rapidamente, com numerosos choques na fronteira entre tropas israelenses e sírias. Acreditando que Israel estava se preparando para atacar a Síria, os egípcios começaram a aumentar as forças no Sinai, ordenando que os observadores das Nações Unidas saíssem, o que eles foram obrigados a fazer. Então, em 22 de maio, Nasser fechou para a navegação israelense o Estreito de Tirana, que fica na entrada do Golfo de Aqaba. Foi a gota d'água para Israel. No início da manhã de 5 de junho de 1967, aviões israelenses fizeram um ataque maciço aos aeroportos egípcios. Simultaneamente, forças de terra atacaram no Sinai, numa frente ampla. A maior parte da Força Aérea Egípcia foi destruída em terra. Aviões da Jordânia, da Síria e do Iraque revidaram, atacando alvos israelenses. Muitos de seus aviões foram derrubados e seus campos de pouso bombardeados. Tudo isso deu aos israelenses a esmagadora supremacia aérea no final do primeiro dia. Isso levou a uma luta violenta para quebrar totalmente as defesas egípcias no Sinai. Logo que Israel conseguiu, seus ataques rapidamente aumentaram em quantidade, com estes tanques Centurion, de fabricação inglesa, produzindo o principal golpe blindado. Levou apenas 24 horas para garantir o Sinai inteiro, com um grande número de soldados egípcios sendo capturados. Os israelenses agora garantiam o Golfo de Aqaba e o lado leste do Canal de Suez. No front da Jordânia, havia uma violenta batalha por Jerusalém. A metade árabe da cidade finalmente cedeu aos israelenses depois de 3 dias de luta. Os israelenses foram ocupar todo o território jordaniano a oeste do Rio Jordão. Os israelenses agora atacavam a Síria e rapidamente tomaram o Monte Golã, que por muito tempo tinha dominado o extremo norte de Israel. Ao contrário de 1956, um cessar-fogo imposto pelas Nações Unidas não fez com que Israel saísse do território que tinha invadido.
Seu triunfo militar espetacular, entretanto, não traria paz à região. Somente mais angústia e derramamento de sangue. A guerra de 1967 tinha dado a Israel mais fronteiras para defender, com o Monte Golã ao norte, o Rio Jordão a leste e o Canal de Suez a oeste. Estas conquistas triplicaram o tamanho do território agora governado por Israel. Mas agora, Israel era responsável por 1,5 milhão de palestinos descontentes, habitantes da faixa de Gaza no Sinai e na margem ocidental do Rio Jordão. Havia também campos de refugiados palestinos na Jordânia e no Líbano, que também eram férteis campos de recrutamento para a Organização para a Libertação da Palestina. A OLP também estava descontente com a Resolução 242 das Nações Unidas, em que ordenava uma retirada israelense dos territórios ocupados, mas não se referia à questão dos palestinos. Em 1968, a OLP iniciou uma nova forma de terrorismo, o sequestro de aviões de passageiros que pertenciam ou que estavam indo para Israel. O exemplo típico foi este avião da companhia grega Olympic, sequestrado no aeroporto de Atenas em 1970. O clímax aconteceu em setembro de 1970, quando a OLP sequestrou nada menos do que 4 aviões de passageiros, sendo que 3 deles foram forçados a pousar na Jordânia e depois destruídos. Esta foi a gota d'água para o rei Hussein, que estava tão farto das atividades da OLP na Jordânia, que agora mandava seu exército contra eles. As forças sírias se movimentaram para apoiar a OLP. O presidente Nasser do Egito, agora doente, manobrou para conseguir um cessar-fogo. Os sírios se retiraram e a OLP instalou um quartel-general no Líbano. Alcançar este cessar-fogo custou a Nasser suas últimas reservas de força, e ele morreu, sendo muito lamentado em setembro de 1970. Seu sucessor foi Anwar el-Sadat, outro do grupo que depôs o rei Farouk em 1952. Ele queria uma paz duradoura na região, mas não às custas do território árabe ou da causa palestina. Mas tanto Israel como os Estados Árabes continuavam a receber armamentos estrangeiros. Os russos, receosos de um confronto direto com as principais armas de Israel fabricadas nos Estados Unidos, não forneceriam todo o armamento que o Egito queria. Consequentemente, mas também porque o presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, estava mostrando mais simpatia para com o Egito, Sadat expulsou seus conselheiros russos em julho de 72. Mas naquele mês de maio, o aeroporto Lod, em Israel, testemunhou o terrorismo atirando em quase 100 civis, com 26 mortos. Os criminosos eram terroristas japoneses e revelaram que a OLP havia se ligado a grupos terroristas internacionais. Os Jogos Olímpicos daquele ano estavam sediados em Munique, na Alemanha Ocidental. Um grupo saído da OLP matou 12 membros da equipe israelense. Enquanto isso, Sadat estava trabalhando para preparar uma outra guerra com Israel. Convencido de que esta era a única maneira de levar os israelenses a uma conversação de paz em seus termos. Em 6 de outubro de 73, no Yom Kippur, ou Dia do Perdão no calendário judeu, os egípcios fizeram um ataque surpresa no Canal de Suez. Rapidamente, eles penetraram as defesas israelenses, avançando um pouco no Sinai, e pararam. Os aviões israelenses foram mantidos na Baía pelos mísseis superfície e ar, os SAMs. Ao mesmo tempo, os sírios também atacaram o Monte Golã e os israelenses tiveram que lutar desesperadamente para evitar que a metade norte de seu país fosse tomada. O
primeiro contra-ataque israelense no Sinai foi um desastre, com muitos tanques sendo vítimas dos mísseis antitanques teleguiados de fabricação russa. Na frente Golã, violentos contra-ataques israelenses eventualmente paravam e depois tiravam os sírios através das montanhas. Consequentemente, a contraofensiva israelense diminuía, como resultado dos ataques iraquianos e jordanianos contra seu flanco sul. No Sinai, o clímax chegou em 14 de outubro, quando quase 2.000 tanques ficaram presos no que foi a maior batalha blindada desde aquela em Kursk, em julho de 1943. Finalmente, foram os egípcios que se retiraram, e os israelenses lançaram uma audaciosa contraofensiva, cujos movimentos aumentavam rapidamente. Os israelenses cruzaram o canal de Suez e rapidamente expandiram sua cabeça de ponte, quase cortando as linhas de abastecimento das forças egípcias que ainda estavam no Sinai. As perdas em armamentos dos dois lados foram enormes, e esta foi de longe a mais sangrenta das guerras entre árabes e judeus. Sua intensidade foi tal que tanto Moscou como Washington concordaram em trabalhar juntos para chegar a um cessar-fogo. Isso foi rapidamente conseguido no front norte, mas os israelenses se mostraram relutantes em abandonar seus lucros no lado ocidental do canal de Suez. Somente a pressão americana fez com que eles se retirassem para o lado oriental em janeiro de 74. No meio disso, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP, aumentou o preço do petróleo em 70% e parou de fornecer para os países que ativamente apoiavam Israel, especialmente os Estados Unidos. O preço do petróleo subiu vertiginosamente no mundo todo e em muitos países foi introduzido o racionamento de petróleo. Apesar do embargo contra a América ter sido suspenso em março de 74, a OPEP mostrou como o Oriente Médio era vitalmente importante. Enquanto isso, forças das Nações Unidas se encontravam mais uma vez mantendo os dois lados separados. As Nações Unidas, a despeito da oposição israelense e americana, deram à OLP o status de observador. Seu líder, Yasser Arafat, discursou na Assembleia das Nações Unidas. Mas as atrocidades da OLP continuavam. Em maio de 1974, eles pegaram como reféns alunos de uma escola em Maalot, no norte de Israel. 22 deles perderam a vida quando comandos israelenses invadiram a escola para resgatá-los. Em junho de 1976, 2 terroristas alemães planejaram com 2 palestinos sequestrar um avião francês com 250 passageiros a bordo, incluindo 96 israelenses. Eles obrigaram o avião a voar para Entebbe, em Uganda. Quando as negociações se esgotaram, forças israelenses especiais entraram em ação. Eles mataram todos os terroristas, cujo número agora chegava a 13, com aqueles que tinham se juntado em Entebbe e 35 soldados ugandeses, mas resgataram todos os passageiros. Mas a despeito destas ações terroristas altamente divulgadas, o progresso estava sendo feito na frente de paz. Isso foi graças à diplomacia de vai e vem do enviado especial americano Henry Kissinger, visto aqui com o presidente Sadat, e o apoio russo para um acordo duradouro. O presidente Sadat estava preparado não apenas para ouvir, mas para dar passos enérgicos em direção à paz, mesmo que seus aliados árabes não apoiassem. Em novembro de 1977, ele deu um passo sem precedentes ao visitar Israel para persuadir os israelenses a reconhecerem a OLP. Mas os contínuos ataques da OLP através da fronteira com o Líbano fez Israel mais intransigente. Entretanto, as Nações Unidas intervieram e criaram uma zona intermediária na fronteira. Mesmo assim, as conversações pareceram chegar a um impasse até que, em agosto de 78, o presidente Jimmy Carter convidou Sadat e o primeiro-ministro israelense Menachem Begin para se reunirem com ele em sua residência de verão em Camp David. Depois de intensa discussão, um acordo redigido foi assinado e foi formalizado em março de 79.
Através dele, os israelenses concordavam com uma retirada do Sinai em 3 estágios, excluindo a faixa de Gaza, enquanto que Sadat abria o canal de Suez e o Golfo de Aqaba à navegação israelense. O acordo de Camp David foi histórico e o primeiro movimento positivo em direção ao final do atrito no Oriente Médio. Entretanto, novas forças vieram à superfície. Foi o Shah do Irã quem deu o impulso para isso. Ele estava determinado a fazer de seu país o estado dominante do Oriente Médio e usou suas vastas reservas de petróleo para comprar grandes quantidades de armas ocidentais. Sua primeira incursão estrangeira foi mandar tropas para ajudar o sultão de Omã, apoiado pela Inglaterra, a evitar que elementos marxistas na vizinha Dhofar o derrubassem. A guerra durou até 75 e resultou na vitória do sultão graças à grande ajuda da Inglaterra. Mas durante a década de 70, crescia o descontentamento no Irã por causa da vida de opulência do Shah, enquanto a maioria de seu povo estava morrendo de fome e sofria a repressão de seu governo. Foi o Ayatollah Ruhollah Khomeini, líder dos muçulmanos fundamentalistas xiitas e que estava exilado no Iraque, quem liderou a oposição ao Shah. Mas em 78, o líder iraquiano Saddam Hussein expulsou Khomeini por um pedido do Shah. Por esta época, o ressentimento estava crescendo no Irã contra o que parecia ser a sempre crescente influência ocidental no país. Operando sua nova base em Paris, o Ayatollah soprou as chamas da revolta. Logo, o Irã se tornou ingovernável e, em fevereiro de 79, o Shah fugiu do país, possibilitando a volta triunfal de Khomeini, após 16 anos de exílio. A fanática posição anti-ocidente do novo regime fundamentalista do Irã fez com que os Estados Unidos congelassem os negócios iranianos na América. Os iranianos revidaram, explodindo a embaixada dos Estados Unidos em Teherã e fazendo 52 funcionários como reféns. Eles só estariam prontos para libertá-los se o Shah voltasse para ser julgado. Depois que as negociações fracassaram, forças americanas especiais tentaram uma ousada operação de resgate, mas isso veio a ser um desagradável fracasso, com helicópteros saindo de um porta-aviões e caindo no deserto iraquiano. Somente depois de janeiro de 1981, quando os reféns foram libertados, que os negócios iranianos foram descongelados. O fundamentalismo islâmico logo começou a ser sentido em outras partes do Oriente Médio, especialmente no Líbano. Aqui, a guerra civil foi deflagrada em abril de 1975, quando o líder cristão Pierre Gemayel foi morto em Beirute e seus seguidores revidaram massacrando 22 palestinos num ônibus. A paz foi quebrada em 1976, depois que forças sírias ocuparam grande parte do norte do Líbano, mas o grande número de milícias armadas, tanto cristãs como muçulmanas, agora no país, significava que ele era, no melhor dos casos, frágil. Na verdade, em 1978, as milícias cristãs se voltaram contra os sírios e no final do ano a capital libanesa tinha sido dividida em duas, Beirute Oriental Cristã e Beirute Ocidental Muçulmana. Simultaneamente, a atividade terrorista da OLP contra Israel continuava, apesar dos esforços das tropas das Nações Unidas na fronteira com o Líbano para manter a paz. Os aviões israelenses faziam muitos ataques aos campos da OLP e ocasionalmente se chocavam com aviões sírios. Em meados de 1982, houve uma nova campanha terrorista contra os alvos israelenses na Europa. O assassinato do embaixador israelense em Londres no dia 3 de junho foi a gota d'água. 3 dias depois, os israelenses fizeram uma invasão em 3 pontos no sul do Líbano, na intenção de acabar com a OLP. A principal ameaça vinha dos mísseis sírios de superfície ar, ou SAM, situados no Vale de Beqa. A Força Aérea Israelense rapidamente destruiu vários deles, e mais 80 aviões sírios antes de atacar os campos da OLP.
tanque israelense Merkava também era muito superior ao sírio T-72 de fabricação russa. Em 6 dias, os israelenses tinham ocupado o sul do Líbano, mas foram incapazes de seguir em frente quando tentaram subjugar Beirute Ocidental. Aumentava o número de incidentes com civis e alguns israelenses começaram a questionar a continuação da luta. Somente em agosto de 1982 houve um acordo de cessar-fogo. Uma força especial multinacional com soldados franceses, americanos e italianos chegou para inspecionar a OLP e a retirada síria de Beirute Ocidental. Os combatentes da OLP foram levados para outros países no Oriente Médio. Isso só foi completado com sucesso no início de setembro e a força multinacional se retirou. Mas o sucesso de Israel não trouxe paz ao Líbano. O presidente eleito do país foi assassinado por um carro-bomba em 14 de setembro. Os israelenses partiram mais uma vez para Beirute Ocidental, determinados a desarmar todos os muçulmanos. Milícias cristãs aproveitaram a oportunidade para desforrar-se de antigas ofensas. O resultado foi o massacre de quase 800 velhos, mulheres e crianças nos campos de Sabra e Shatila. Isso disparou uma nova luta em Beirute entre as milícias cristãs e muçulmanas. Em desespero, o novo presidente do Líbano pediu a volta da força multinacional. Soldados americanos, franceses e italianos chegaram pontualmente no início de outubro e, junto com um pequeno contingente inglês, que chegou depois, começaram a patrulhar a chamada Linha Verde, que dividia Beirute em oriental e ocidental. Durante 1983, esforços para avaliar a retirada síria e israelense fracassaram. E pior, as forças dos Estados Unidos e da França se encontraram envolvidas na luta dentro e fora de Beirute, chegando ao ponto de usar o grande couraçado da Segunda Guerra Mundial, o New Jersey, para bombardear posições muçulmanas nas colinas sobre a capital. Mas em 23 de outubro de 83, 2 caminhões carregados de explosivos foram detonados nas bases americana e francesa, matando quase 300 soldados. A função da força multinacional ficou claramente insustentável e no início de 84 ela se retirou. Enquanto isso, Beirute, que 10 anos antes tinha sido vista como a Paris do Oriente Médio, foi rapidamente reduzida a simples ruínas. Mas Israel também estava começando a se cansar do problema que estava drenando tanto o potencial humano como a economia. Mais e mais israelenses se opunham à ocupação do Líbano e durante 85 as forças israelenses gradativamente foram se retirando. Mas as forças sírias permaneceram. Naquele mesmo ano, o grupo islâmico fundamentalista Hezbollah chegou à frente em Beirute, marcando sua presença ao raptar vários ocidentais para usar como moeda de troca. A luta entre as várias milícias continuava a mesma. Finalmente, no início de 1987, as forças sírias entraram em Beirute numa tentativa de restaurar a ordem. Isso apenas inflamou as milícias cristãs, mas também havia uma poderosa luta entre as milícias muçulmanas. O general dissidente Michel Aoun, antigo comandante do exército libanês, se tornou o principal obstáculo à paz, mas foi forçado a procurar refúgio na embaixada da França em outubro de 1990. Agora, sob as mãos do presidente Elias Houraoui, visto aqui com o presidente Assad da Síria, a paz lentamente começou a voltar ao Líbano. No Egito, a Irmandade Muçulmana Fundamentalista nunca perdoou o presidente Sadat pela assinatura do acordo de Camp David. Sua vingança foi numa parada militar, em outubro de 1981.
quando soldados pularam dos caminhões, invadiram o palanque e balearam Sadat e outros. Mas isso não impediu que o Egito se aproximasse cada vez mais dos Estados Unidos, e vários movimentos estratégicos foram feitos. Em contraste, as relações americanas com a Líbia, vizinha do Egito, pioraram durante 1980. O líder líbio, Muammar Gaddafi, há muito que era visto como dissidente do Oriente Médio. O Ocidente também acreditava que ele estava apoiando o terrorismo internacional. Em abril de 1986, terroristas bombardearam em Berlim Ocidental uma discoteca frequentada por soldados americanos. Aviões americanos, alguns saindo da Inglaterra, revidaram, atacando alvos em Benghazi e Trípoli. Mas durante a década de 80, o Oriente Médio viveu à sombra de uma amarga guerra entre Irã e Iraque. O líder iraquiano Saddam Hussein, visto à esquerda com o uniforme do exército, tinha a ambição de dominar o Oriente Médio. Ele também estava irritado com o fato do Irã ter apoiado rebeldes curdos no norte do Iraque. Os iranianos também controlavam a importante via fluvial Shatt al-Arab, localizada na foz do rio Eufrates, e através da qual todos os petroleiros iraquianos tinham que passar. O Ayatollah Khomeini também não gostava de Saddam, depois que foi expulso do Iraque em 1978. Acreditando que agora o Irã estava militarmente fraco por causa da agitação da revolução, forças iraquianas cruzaram as fronteiras em muitos pontos, em 22 de setembro de 1980. Mas a esperança de que uma rápida vitória iraquiana seria alcançada logo foi quebrada. A invasão uniu o povo iraniano mais do que nunca, e o que faltava em armas modernas foi compensado por seu grande número e a crença fanática em sua causa. Assim, embora os iraquianos planejassem tomar Khorramshahr, no lado leste de Shatt al-Arab, eles logo foram parados, e uma desgastante guerra semelhante àquela no fronte ocidental entre 1914 e 1918 se desenvolveu. Ela foi caracterizada por grandes bombardeios, e as levas iranianos que atacavam eram basicamente de jovens guardas revolucionários destreinados. Durante 1982, os ataques iranianos forçaram os iraquianos de volta às suas fronteiras antes que tornassem a empatar. Ainda assim, as forças ocidentais e o bloco oriental tinham cuidado em se manter longe do conflito. Nenhum dos dois queria perturbar o delicado equilíbrio de forças no Oriente Médio. E foi por isso que mandaram navios de guerra para proteger o tráfego de petroleiros no Golfo Pérsico. Em maio de 1987, os iraquianos danificaram com um míssil Exocet a fragata americana Stark. Depois, eles pediram desculpas por este ato, mas os americanos também foram culpados de um erro, quando em julho de 1988, o cruzador Vincennes, com seu equipamento altamente sofisticado de localização de alvo, derrubou um avião comercial iraniano. Não houve sobreviventes. Os iraquianos usaram armas químicas contra as forças iranianas. Eles também atacaram com foguetes cidades iranianas numa tentativa de acabar com o impasse, mas em vão. Os dois lados estavam cada vez mais exaustos. Finalmente, em agosto de 1988, os dois países aceitaram um cessar-fogo financiado pelas Nações Unidas e prisioneiros de guerra foram trocados.
Houve, além disso, sinais animadores, quando grupos fundamentalistas do Líbano começaram a libertar seus reféns ocidentais. Alguns ficaram no cativeiro por quase 5 anos. Parecia que a chegada da década de 90 finalmente estava trazendo paz para o Oriente Médio.